Aqui quem vos sauda é a irmã Esther de Jesus, no qual já compartilhei um pouco do meu testemunho, do meu chamado, como foi o meu chamado. E hoje estou aqui para falar da parte do Senhor sobre uma visão no qual Ele me deu no dia 4 de abril de 2021. Mas antes quero eu deixar uma palavra que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aqui, irmãos, quero eu falar sobre essa visão. Então, foi um dia de domingo, foi exatamente domingo de Páscoa. Este ano era domingo de Páscoa, quando Deus me deu esta visão. E eu tinha chegado da igreja e eu estava na casa da minha mãe. E à noite, quando eu cheguei da igreja, eu fui deitar, né? Mas antes eu orei, antes de deitar, de dormir, eu orei. E ao me deitar, eu comecei a conversar com Deus, deitada. E quando eu olhei para o teto, eu comecei a ver um teto assim branco como a neve. E eu sabia que era a presença de Deus, pois Ele já havia se apresentado para mim outras vezes. E eu, depois de muito conversar com Ele, eu deitei de bruço. E quando eu deitei de bruço, que eu estava deitada de bruço, que eu olhei para a parede, eu comecei a olhar a presença de Deus, que, irmão, não tem nem como eu explicar como é a presença de Deus, pois é uma coisa inexplicável, né? Ninguém me explica Deus. Então, eu deitada ali na cama, eu olhei uma luz do meu lado esquerdo. E quando eu fui olhar para esta luz, a luz sumiu. Então a luz ficou do meu lado direito. E eu via a luz, mas quando eu vi assim o reflexo da luz, sabia que tinha uma luz ao meu lado, mas quando eu ia olhar, sumia. Então a luz ficou em cima de mim. Sim, eu deitada, ela ficou acima de mim. E eu já não olhei mais, porque eu já sabia que era a luz de Deus, né? E a gente não olha, né? A luz de Deus. E então, irmão, depois essa luz começou a lapidar a cama, dar voltas sobre a cama diversas vezes. Eu não conferi quantas vezes essa luz deu a volta por redor da cama, tipo como se lapidando ali, entendeu? E nessas voltas que dava, sempre parava bem no meu pé e ficava ali umas horas ali no meu pé. Eu sentia assim só aquela coisa boa, entendeu? No meu pé. E depois vinha assim até no momento que a luz parou.
bem assim na frente da cama, mas eu não olhava, eu olhava somente o reflexo da luz na parede, no qual ficou como um telão. É como um telão, irmão, ficou na parede. E aí então eu comecei a ter visão. E a primeira coisa que eu me recordo de ter olhado foi uma onda, um tsunami, que eu olhei, mas Deus não me revelou onde é esse tsunami, esta onda. Eu sei que quando a onda venha, aquela cidade era uma grande cidade, muitas casas eram destruídas. E eu via diversas pessoas dentro da água, mortas. E via reflexos de luzes, vários reflexos de luzes, no qual eu não sei explicar, vindo do céu, levando muitas daquelas almas que ali se encontravam. E depois eu vi, irmãos, eu vi um lugar seco, tudo seco. E via árvores bem longe uma das outras, secas. E via algumas pessoas longe uma das outras, muito longe, como se uns zumbis andando, tipo como se atrás de água, de comida. E, irmãos, eu até hoje eu ainda pergunto a Deus o discernimento dessa parte, no qual eu creio que seja uma grande fome, uma grande seca no mundo. E depois eu vi várias vacas gordas. E essas vacas vinham correndo. E depois eu vi um grande lamaçal que cobria todas essas vacas. No qual, irmãos, eu ainda não tive discernimento desta parte. Mas eu creio que é uma grande fome que está vindo sobre a terra. E aí, irmãos, depois eu olhei um cemitério. Aí eu via que era um cemitério por causa das cruzes que eu olhava nesse cemitério. Aí, quando eu estava olhando, aí eu ficava a perguntar, meu Deus, o que é isso? Aí Deus respondia, é um cemitério. Irmãos, quando a gente está tendo visão, que a gente está a falar com Deus, a gente fala só no espírito com Deus, só no pensamento. A gente não fala com os lábios, mas só com os pensamentos. E aí então, quando Deus me respondeu que era um cemitério, aí eu vi o arrebatamento no cemitério. E o arrebatamento, as pessoas que saíam, irmãos, de lá, na hora do arrebatamento, saíam todos em uma cruz branca. Como fala, né? Nós temos que carregar nossa cruz. E então eu vi, irmãos, esse arrebatamento no cemitério. E aí logo em seguida, irmãos, eu olhei um monte de cruz em pé, todas cruzes brancas, com muitas pessoas nas cruzes, mas eu não dava de distinguir as pessoas, irmãos, era uma visão. E então, quando eu olhava essas pessoas, irmão, essas cruzes, eu pensei assim, eu vou ver Jesus. Pensei que eu ia ver Jesus ali, né? Aí eu me alegrei, mas
Não, depois as cruzes começaram a subir também. Começaram a subir. Aí eu tive o discernimento, o arrebatamento da igreja, os que estão com vida. Primeiro foi os que estavam dormindo em Cristo, e depois foram os que estavam com vida, esperando por Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E então, irmãos, depois eu olhei os ares, todas aquelas pessoas que foram arrebatadas estavam nos ares. Eu olhava muito bem, todos com as vestes brancas, alvas como a neve. Aleluia. Aí então, irmãos, eu vi uma metadezinha do céu, no qual Deus me permitiu ver, no qual eu olhava muitas pessoas. Eu olhava um portão, irmãos, enorme, no qual eu não via nem o começo nem o fim desse portão. Era um portão infinito, aquele branco como a neve. E via as pessoas no céu, tudo com uma túnica branca, bem branca como a neve. E as pessoas eram do mesmo tamanho, eram da mesma cor, não tinha nenhuma diferença de uma pessoa para outra. E vi muitas outras coisas, irmão, muitas outras coisas no qual eu não sei descrever, pois as coisas do céu, irmão, são lindas, que não tem explicação, irmão. E aí então eu vi também uma grande fila, no qual via o começo, mas não dava de eu ver o fim daquela fila. E essa fila seguia de ida para uma porta que tinha no seio de um rei. E nessa porta via uma mulher, no qual chegava com uma mala, e ela não entrava. E depois eu via um casal de mãos dadas e também não entrava. E Deus me mostrou e muitas outras pessoas no qual não entrava por esta porta. Irmãos, eu entendo, irmãos, que ali era o seio de Abraão, no qual fala na palavra de Deus, e porque eu via muito bem que era um rei, mas só que eu não era uma coisa assim que eu não conseguia ver mesmo assim o rosto, não consegue, a gente não consegue ver o rosto, mas eu via mesmo que era um rei pelas roupas. E eu vi a porta bem no seio de Abraão, bem no seio do rei. E aí veio em mim, que é o seio de Abraão. Então, irmãos, lá muitos não entravam. Por quê? Porque estavam com bagagem. No céu não entra bagagem. Quem estiver nas concupiscências desta vida não entrará naquela porta. E aí depois eu vi um homem de pele morena, olhos castanhos, cor de mel, e perguntei a Deus, quem é esse homem? E Deus me respondeu, esse é Jesus. E vi que o semblante de Jesus estava triste, os olhos, e então perguntei, Jesus, mas por que está chorando? E ele me respondeu, filha, é porque a iniquidade está muito grande em cima da terra. Então, irmãos, eu vi Jesus não na glória que hoje ele se encontra, não. Na glória que ele se encontra, nós não conseguimos ver. Mas eu vi Jesus como ele veio ao mundo, como um homem que ele veio ao mundo, irmãos. E irmãos, e é como fala lá
em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem em espírito, espiritualmente. Então, irmãos, aqui o que eu estou falando é uma coisa que só quem é espiritual para discernir, para entender, porque como fala, lá em Gálatas, Deus, ele não se deixa escarnecer. Então eu jamais iria vir falar algo, dizer que Deus me mostrou, Deus me falou, se Deus não tivesse me mostrado ou me falado, pois eu sei o preço que eu iria pagar, e o preço é a morte. E então depois eu vi um homem muito lindo, de cor branca, e perguntei para Deus, e esse homem lindo, quem é? E Deus me respondeu, este é Lucifer. Então, irmãos, o rosto dele veio para mais próximo, e via que no rosto dele tinha um lado pintado de maquiagem, e nesse lado que era pintado de maquiagem não tinha o olho, era tipo como um buraco, e o outro lado tinha olho, mas aquele olho tipo caveira não, que fica só o olho, que não tem a carne do olho mesmo, aquela coisa. E ele me olhava, irmãos, ele me olhava com uma cara, um olho com ódio e a fúria de Satanás naquele momento a me olhar. E eu perguntei, eu olhei, quando eu olhei o rosto dele maquiado, um lado maquiado e o outro não, eu disse, meu Deus, o rosto dele estava maquiado. E Deus me falou, minha filha, todos aqueles que usam maquiagem estão com a máscara de Satanás no seu rosto. E logo em seguida apareceu vários tipos de páginas de revistas que vendem maquiagem. Irmãos, eu trabalhava com a Natura, com a Avon, e vendia maquiagem. Mas quando eu aceitei a Jesus, de cara eu não vendi mais maquiagem, porque eu não usei mais maquiagem quando eu aceitei Jesus. Então, o que eu não quero para mim, eu jamais vou querer para o meu próximo, para o meu irmão. Então, irmãos, Deus me mostrou isso sobre maquiagem para me falar para a igreja, porque eu já não usava mais. Porque muitos falam que Deus mostra é só para a edificação da pessoa. Não, Deus dá visões é para a edificação da igreja dele. Engana-se quem fala que Deus quer só o coração, porque Deus não quer só o coração. Deus fala lá na palavra dele, em Filipenses, se eu não me engano, que nós venhamos ser irrepreensível, corpo, alma e espírito, para o dia da sua vinda. Então, irmãos, o que é ser irrepreensível no corpo? O que é limpar o corpo? Não é só tomar um banho, não. Limpar o corpo é não usar as bagagens do Egito no nosso corpo. E então depois Deus me mostrou o inferno e todas as coisas que é fabricada lá, no qual aqui na terra
muitos usam, achando que não tem nada a ver. Então, irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vi uma metade do inferno, no qual é igual uma caverna, com várias entradas. Deus me mostrou, primeiro, Deus me mostrou uma tesoura bem grande, no qual Ele me deu discernimento, que as mulheres não podem cortar o cabelo, pois como fala em sua palavra, que o cabelo da mulher é o véu da noiva. E me mostrou uma grande unha pintada de nude, e as unhas eram bem grandes, onde Ele me deu discernimento, que as unhas têm que ser pequena e natural, sem nenhuma pintura, pois não podemos tirar nem acrescentar nada do natural que Ele nos deu, nos fez. Pois a partir do momento que a gente muda a verdade pela mentira, nós estamos dizendo a Deus que não gosta do que Ele nos fez. E vi também vários cabelos pintados de vermelho, de azul, de rosa. E Ele me deu discernimento, que não podemos tirar a cor do natural, como fala no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. E aí vi também um grande pano cheio de todos os tipos de joias, onde fala lá em Isaías, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias pendentes no nariz. Tudo isso, irmãos, Ele tirará naquele grande dia. Aquele grande dia, porque Ele está avisando, Ele está usando os seus, mas muitos estão cegos. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, porque estão surdos. Então, irmãos, o mundo espiritual é mais sério do que nós imaginamos. Irmãos, quando eu tive essa visão, eu fiquei muitos dias, irmãos, triste. Porque Deus me deu discernimento, irmãos, que uma pequenina coisa nos condenará. Irmãos, até se você for todo limpo, mas se você tiver só com um brinquinho na tua orelha, você pode ser condenado, irmão. E eu falo isso, não é de mim, não é para julgar, não, mas é para despertar. É para despertar, irmãos. Então, irmãos, eu vi várias bolsas de crianças, aquelas bolsas personalizadas. Vi também desenhos animados, que não é de nada de animados, é tudo endemoniado, irmãos. No qual esses desenhos, eles cauterizam a mente das crianças. As crianças vêm ficar desobedientes aos pais, vêm ficar mal criados mesmo, sem obedecer ninguém, vêm ficar saliente, às vezes não querem nem comer, tudo por conta dos demônios que trabalham ali através do desenho. E vi muitas sandálias
várias sandálias altas, sandálias de todo tipo de modelo, saltos altos, no qual, lá em Mateus, capítulo 6, versos 27, que fala: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, irmãos, nós não podemos mudar a nossa altura, nós temos que nos contentar com a altura que Deus nos deu, com a altura que Deus nos fez, porque até isso tira o natural da tua altura. E vi muitas bolsas de grife, de modas, de mulheres, várias coisas, irmão, várias coisas de cor rosa, uma coleção lá no inferno de cor rosa. E aí, então, irmãos, Deus me mostrou muitas camas com casais, mas todos estavam cobertos com um lençol amarelo mostarda. E Deus me falou que aqueles casais estavam a fazer relação no qual não agradava a Ele, pois Ele deixou só uma posição para que o casal viesse a fazer. E aí também vi vários pastores lá no inferno, mas eles ainda não estão lá. Mas Deus me falava que eles, se não se arrependessem, entendeu? Eles iriam para lá. E eu perguntei para Deus por que o pastor, tinham aqueles pastores. Então Deus me falou que eles não pregam a minha verdade como tem que ser. E se eles não se arrependerem, eles irão para esse lugar. E Deus falou mais, que tem muitos que leem a palavra dele, mas interpretam e passam o contrário do que ele quer dizer na palavra dele. Muitos interpretam, irmãos, de forma diferente, como lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que fala que do mesmo modo as mulheres se atraviem em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Então Deus está dizendo aqui que não com tranças e com essas coisas aqui no qual eu falei. E muitos estão dizendo, pega esse versículo da palavra de Deus e diz que Deus está querendo dizer que não é com o nosso exterior, nós nos arrumando, usando essas coisas, que nós vamos deixar de agradar a Deus, não, porque Deus quer saber do nosso interior, irmão. E aí, então eu vi, irmãos, roupa, essas roupas que agora estão aí na moda evangélica, que são roupas de moda no qual Deus não se agrada. Todas essas roupas com babados, roupas com amarrados, roupas com decotes, roupas coladas, roupas com estampas, roupas com tule, roupas transparentes. Nenhuma dessas roupas Deus se agrada. A roupa pode até ser comprida, mas se for de moda, se for roupa de moda, colada no corpo, ou então saia godê, Deus não se agrada, irmãos, de saia godê. E a saia tem que ser abaixo do joelho,
Não pode ser acima do joelho, mas sim abaixo do joelho. E, enfim, a roupa tem que ser simples, sem nenhum detalhe. E também, irmãos, camisas de jogo, pois jogo não agrada a Deus. Pois todo jogo traz discórdia, disputas, brigas, xingamentos e até morte. Carnal e também espiritual. E Deus não está nisso. Quem disser que Deus está em jogo, Deus não está em jogo, nenhum tipo de jogo. Vi também vários brinquedos de crianças que parecem tão inofensivos, mas é criado lá no inferno. Vi também, irmão, um aparelho de dente. Eu olhei uma grande boca com um aparelho dental, no qual Deus não se agrada, pois nós temos que ficar com os nossos dentes como Ele nos deixou, natural. Mas daí vão dizer, mas eu tenho um problema no meu dente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ora a Deus, pede prova, pede para Ele te mostrar, porque segundo foi o que Ele me mostrou, irmão. Eu estou falando aqui somente o que Deus me mostrou. E aí, irmãos, eu vendo tudo isso, eu perguntei para Deus, e o que me leva para esse lugar que eu ainda estou a fazer? E Deus me respondeu: você está a evitar filho. E me falou mais que um filho é fruto de um amor. E quem é o amor? Ele é o amor. E se você está a evitar um filho, você está evitando a mim, que sou o amor. E o segundo, irmãos, que ele me falou é porque eu brigava muito com o meu marido. Brigava não, irmão, não vou mentir, até hoje ainda briga. Quem é o casal que não briga? Mas eu brigava mesmo exageradamente. Eu já estava no pecado da iniquidade em relação às brigas com meu marido. E Deus me falou que se ele voltasse e eu tivesse a brigar com o meu marido, eu iria ficar, irmãos. E também o outro pecado, foram 3, porque eu assistia muito um pastor do YouTube, e Deus me falou, ele prega a minha verdade, mas não prega com amor, e a minha palavra tem que ser pregada com amor. Mas, irmão, depois eu discerni que não é só por ele não pregar a palavra de Deus com amor, mas porque eu estava a idolatrá-lo, esse pastor. E aí então, irmãos, eu comecei a chorar, arrependida mesmo. E aí eu virei de costas para a parede, chorando, mas tudo na permissão de Deus, irmão. E eu comecei a olhar para minha mão, e quando eu comecei a olhar para minha mão, irmãos, eu avistei que o meu espírito, eu olhava o meu espírito, e o meu espírito estava sujo, as minhas vestes estavam sujas, irmão. E eu comecei a chorar, a clamar por Deus, por perdão. E aí então, irmão, eu olhei na parede, bem longe, uma pequena cruz com um homem na cruz, irmãos. Aleluia. É como se eu estivesse vendo agora. E quando eu olhei para meus braços, irmãos, que eu estava deitada, quando eu olhei para os meus braços, eu de bruços, eu via os meus braços, irmãos, sendo lavados com o sangue de Jesus. E é assim, irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Jesus, Ele nos lava com o teu sangue carmesim, glória a Deus. E aí, irmãos, então, eu sei que Deus me deu discernimentos, irmão, de muitas outras coisas. Ele me deu discernimento da televisão. Irmãos, a televisão, irmãos, não é certo, porque a televisão, tudo que passa na televisão é mentira.
A novela é uma mentira. Sem contar que passa coisas, irmãos, no qual nós não devemos assistir. Aí, mas jornal, eu uso televisão só para jornal, irmãos. Jornal, só passam mortes, só passam noticiários ruins. Não passa nada de bom. E muitas das vezes a pessoa fica até depressiva por assistir um jornal, viver ali, assistir jornal, fica ali no pânico de medo. E também, irmão, Deus me falou sobre as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, TikTok. Irmão, todas essas redes sociais são demoníacas. E sei que muitos usam por necessidades. Então eu não vou dizer, irmão, não usem, não. Mas pede a Deus confirmação, se você pode continuar a usar ou se não pode, irmão. E aí, irmão, Deus também me falou de chapinha no cabelo. Ele me falou assim: minha filha, todas as vezes quando você for tomar banho, você molha a sua cabeça e pede para mim purificar a água. Então, se Deus está falando, irmãos, para mim toda vez que tomar banho eu molhar os cabelos, então é porque não é para fazer chapinha no cabelo. Porque todos aqui sabem, né, que quando a gente faz chapinha a gente não pode molhar o nosso cabelo. Então tem que molhar o seu cabelo todos os dias. Então Deus me deu discernimento que não podemos fazer chapinha, nós não podemos fazer nada no nosso cabelo, irmão. E Deus me falou sobre muitos enfeites que tem dentro da casa. Enfeite de flores, enfeite de geladeira, todos os tipos de enfeites, irmãos, que você imaginar. Não agrada a Deus. Você tem que ter na tua casa só o necessário, só aquilo que convém para você usar. Porque enfeite, já está dizendo, é enfeite, não está fazendo serventia de nada. E depois que Deus me mostrou, irmãos, todas essas coisas que são fabricadas no inferno, eu olhei de novo o inferno mesmo. Não estava mais olhando as coisas que ele estava me mostrando. Eu olhei só o inferno. Quando eu olhei a primeira vez que ele me mostrou o inferno, eu olhei as entradas que tem no inferno como uma caverna. Quando eu olhei nessa última vez que Deus me mostrou, irmãos, eu não olhei mais a entrada, nenhuma entrada do inferno, não, porque tudo ali estava coberto. Eu não tinha como conferir nenhum primeiro. Eu só fui saber que era só gente ali, irmãos. Só gente. Porque estava se debatendo. Irmãos, eu fiquei triste até hoje quando eu lembro dessa parte. Me dá uma tristeza, irmão, muito grande dentro de mim. Então, irmãos, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus está alertando o seu povo, no qual muitos duvidam. Muitos chamam de louca. Fui muito taxada de louca por falar essa visão, por muitas coisas eu ter rejeitado, ter deixado, não participar de certas coisas, não fazer certas coisas e viver, irmãos, em santidade, buscando a santidade de Cristo. Muitos me chamam de loucas, doida. Me chamam de santarrona, de querer ser melhor. Mas, irmãos, eu quero fazer a diferença.
porque aquele que agrada ao mundo desagrada a Deus. Então eu pergunto a vocês, quem que vocês querem agradar? A Deus ou ao mundo? E assim eu agradeço a oportunidade, que essa visão venha servir de alerta para muitos. Amém.